O título da mensagem de hoje é A Volta do Noivo. Se ela pudesse ter um subtítulo, seria A Prudência dos Vigilantes. A Volta do Noivo. Desde Gênesis, desde o começo da Bíblia, o Senhor vem nos advertindo, vem nos ensinando que Ele quer formar para Ele, a toda a eternidade, uma família. E dentro desse propósito, então, Ele pega o seu filho e Ele prepara para ele uma noiva. Porque não existe uma família mais forte do que aquela que é formada em um casamento. É o laço que une homem e mulher, e ali um laço profundo é feito, onde todas as coisas que são do marido são compartilhadas com a mulher, e todas as coisas que são da mulher são compartilhadas com o marido, e os dois se tornam uma só carne, se tornam um. E Cristo sempre nos advertiu sobre o propósito do Senhor, que é a unidade. A gente um com Ele, nos fazendo um com Ele, e Ele um com o Pai. Uma grande família. E o Senhor, há mais de 2000 anos atrás, quando Ele veio ao mundo, ensinando sobre a chegada do reino dos céus, ensinando sobre o Evangelho, lançando os fundamentos do Evangelho, Ele começa a falar também da sua morte, da sua ressurreição e de uma outra vinda. Muitos dos seus discípulos podem ter ficado confusos com essa mensagem, porque a esperança do judeu da época era que quando o Messias viesse, ele restauraria todas as coisas, o seu reino seria eterno e ele governaria todas as nações de Israel. E agora ele fala que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, que ele vai para o Pai e que agora ele vai voltar. Uma nova mensagem é colocada aí, uma nova revelação é dada, um complemento que até então não se conhecia, que Jesus trouxe com ele, um novo fundamento. E aqui, para mostrar bem como isso vai se dar, ele traz essa parábola das 10 virgens. As 10 virgens, 5 mulheres prudentes e 5 nécias, tolas, que faltava conhecimento, imprudentes. A primeira coisa que nós temos que nos atentar para o texto é que as nécias e as prudentes estavam juntas, estavam andando juntas. Todas sabiam da volta do noivo, estavam todas com as suas lâmpadas, porém 5 delas, prudentes, tinham azeite. As outras 5, sempre pensando, ainda tem tempo, ainda tem um pouquinho mais de tempo, ainda posso eu ficar tranquila porque falta um pouquinho mais de tempo para o noivo chegar. Quando Jesus nos conta essa parábola, primeiro ele estabelece um fundamento muito importante da nossa fé, que ele vai voltar. A primeira coisa que essa parábola precisa estabelecer no meu coração e no seu coração é a esperança viva que Jesus vai voltar, que o noivo vai voltar. E se o noivo vai voltar, a promessa é que vai haver um casamento. Vai haver bodas, festa nos céus, festas com o Pai. A noiva vai se casar com o noivo. Em outras palavras, Jesus vai se casar com a igreja. Porém, quando o noivo chega para essa festa, as prudentes entraram com ele. As insensatas, as despreparadas, ficaram de fora. E o texto termina com essa frase que precisa nos provocar arrepio em temor. Não arrepio em medo, mas arrepio em temor. Fechou-se a porta. Quando as prudentes entram com o Senhor, a porta se fecha. Irmãos, as 10 eram noivas. As 10 eram noivas. Porém, das 10, apenas 5 entraram. Esse alerta nos lembra que a vida de Jesus é uma realidade, é certa, é definitiva, o Senhor voltará, e a Bíblia insiste
que nós devemos viver preparados, porque nem todos que se chamam noivo, nem todos que conhecem sobre a promessa da volta do Senhor vão entrar. Nem todos. Nem todos vão poder entrar nessas bodas. As despreparadas ficaram e as prudentes que estavam prontas foram. E a Bíblia nos fala assim, porque o Senhor está nos advertindo para que eu e você estejamos preparados. O clímax da história que Deus está escrevendo com o homem, o ápice, o evento mais glorioso é a volta de Cristo e a redenção de todas as coisas. Há 2000 anos atrás ele já começou algo muito grande. Ele já derrotou a morte. Ele já derrotou Satanás e derrotou o pecado. Mas ainda existe um processo para se concluir até que todas as coisas sejam redimidas. Por enquanto, só a noiva, só aquele que é salvo está redimido. A corrupção ainda está aí no mundo, o pecado ainda está no mundo. Satanás, apesar de ter a sua ferida mortal na sua cabeça, ainda não se deu por vencido, ainda está rugindo como um leão velho que vai morrer, querendo tragar mais um, mas ele sabe que a sua hora final já está marcada. Ele já perdeu. Isso não diminui a violência nem a maldade no coração dele. Mas a verdade é que Cristo vai voltar para redimir todas as coisas. E quando ele voltar, ele espera encontrar uma noiva preparada. Uma noiva que está pronta para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Assim ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, voltarei e os receberei para mim mesmo. Irmãos, essa promessa é muito gloriosa. Ele olha para os seus discípulos e diz assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês que eu estou indo para preparar um lugar para vocês. O Senhor está nos preparando um lugar. Ele está nos preparando uma nova morada. Ele está preparando o evento mais grandioso que vai acontecer. Está tudo sendo preparado. E quando o noivo vier para o casamento, ele não vem sozinho. Ele vai trazer toda a comitiva real. Todo o céu com ele. Todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins, todo ser que foi criado, toda a igreja que já está lá no céu em espírito, vai vir para receber um corpo glorificado. E o casamento vai se dar. Queira o Senhor te encontrar preparado. Mas Danilo, como é que vai ser essa volta do noivo? Como é que esse evento vai se dar? Será que não é uma coisa espiritual? Será que não vai cair um cometa aqui na Terra, destruir tudo e plim, a gente vai aparecer lá do outro lado, nessa outra dimensão, nesse mundo espiritual? A Bíblia nos dá detalhes para que eu e você saibamos como isso vai se dar. E não vai ser simplesmente no reino filosófico, no reino do mundo das ideias, no reino abstrato, não. Atos, no capítulo 1. Quando os discípulos estão lá vendo Jesus subindo aos céus, no seu corpo físico, um corpo glorificado, mas físico, que comia, que bebia, que podia ser tocado. Jesus começa a subir aos céus. Quando a nuvem cobre Jesus, está todo mundo lá olhando, e agora? Será que ele vai voltar daqui 5, 10 minutos, 20 minutos? 2 anjos aparecem. E diz assim, que do mesmo jeito que vocês viram Jesus subindo, sendo recebido nas nuvens, sendo recebido no céu, esse Jesus virá do mesmo jeito. Isso significa que é um evento físico, manifestado na nossa dimensão, na nossa natureza. Significa que tanto ímpio quanto salvos todo o olho verá. Para uns, motivo de alegria.
motivo de festa, motivo de celebração. Para outros, motivo de um choro muito amargo. Para aqueles que não creram, para aqueles que não obedeceram, para aqueles que não estavam preparados, para aqueles que serviam a Satanás, para aqueles que seguiam a qualquer vento de doutrina do mundo, qualquer vento de doutrina de feitiçaria, qualquer vento de doutrina diabólica que a gente conhece aí no mundo. Para os servos de Moloque que vivem aí abortando e matando crianças. Para aqueles que foram seduzidos pelo dinheiro que o crime organizado traz, que o tráfico traz. Para aqueles que se entregaram nessa vida para a glutonaria, para a bebedice, para o uso de drogas, pelo amor ao dinheiro, pela mentira. Aqueles que eram dominados pela porfia, pelo ciúme, pela inveja. E a Bíblia dá uma lista de muitos que não vão entrar nessa boda, nessa festa. E o mais temeroso, porque essa mensagem é para nos advertir, é que muitos que sabiam que eram considerados noivas, que sabiam da volta do Messias, muitos vão ser pegos despreparados. Irmãos, quando fala metade, metade, eu não acredito que essa é um número literal. Não é que 50% da igreja vai e 50% da igreja fica. Mas está fazendo uma alusão. Eu sei que alguns textos, quase dá para a gente acreditar assim. Jesus fala em algum texto que vai ter 2 trabalhando no campo, um vai ser levado, um vai ser deixado. Jesus fala que vai ter 2 na casa, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Quase dá a entender que é meio a meio. Muitos acreditam que o número de salvos na igreja é muito maior do que os que ficam. Outros acreditam, não, o número que vai ser salvo na igreja é muito menor dos que o que vão. Eu não vou tentar chutar, porque qualquer coisa aí é um palpite. E por mais que existem muitas teorias por aí, nós devemos nos apegar à doutrina. Não tem nada de errado você teorizar sobre a volta de Jesus, sobre como é que você acredita que vai ser, mas uma coisa é a sua teoria e a teoria de outros homens, que mesmo que são fundamentadas na palavra do Senhor, são teorias. E algumas coisas são doutrinas. A doutrina nos diz, por exemplo, que Jesus vai voltar e todo olho vai ver. A doutrina diz que a igreja vai ser recebida nos céus, ela vai ser arrebatada nos céus para encontrar o Cordeiro. Algumas coisas não têm espaço para uma interpretação diferente. Algumas coisas têm um espaço para se teorizar. Mas nós vamos deixar a teoria de lado e nós vamos nos apegar ao que a doutrina da palavra nos garante, nos dá certeza. Os apóstolos reafirmaram essa esperança em várias cartas. Na verdade, esse era um pensamento constante na vida da igreja. Tanto é que você percebe na vida de alguns apóstolos que eles estavam esperando a vida de Jesus eminente. A todo canto pensando, Jesus vai voltar. Paulo chegou a defender em algumas cartas, Jesus não voltou ainda, porque a gente já estava pregando que Jesus havia voltado, que ele já estava lá andando e o povo estava caçando, onde está Jesus? Vamos atrás de Jesus. Paulo falou, olha, não se engane. Antes dessas coisas, outras coisas precisam acontecer. Paulo fala que antes da volta de Cristo precisa acontecer a grande apostasia e o homem da perdição precisa ser revelado. Junto com isso, Jesus nos dá séries de profecias que precisam se cumprir antes da sua volta. Irmãos, dentro do meu entendimento, agora eu vou falar eu. Para mim, a única coisa que está faltando para Jesus voltar é o filho da perdição, o homem da perdição ser revelado. Porque todas as outras, quando a gente vai ver o mundo, quando vai ver a história do mundo, quando você vai ler o livro do Apocalipse, parece que tudo já está acontecendo e ao mesmo tempo. Guerras, fomes, terremotos, apostasia, irmãos. Ô, irmãos, o que a gente mais está vendo nesses dias é a apostasia de muitas igrejas. Pessoas abandonando a fé.
Países que antes a sua grande maioria da população serviam ao Senhor. Igrejas que antes serviam ao Senhor, agora aceitando qualquer vento demoníaco de doutrinas. Defendendo aborto, defendendo uma igreja que casa homossexuais. Irmãos, por mais que nós não devemos discriminar ninguém, nós não podemos ser mal contra ninguém, nós não podemos achar que nós somos melhores do que ninguém, mas nós não podemos aceitar certos comportamentos. E devemos declarar muito prontamente a nossa fé. Isso para mim é errado. Você tem o seu direito, não tem como eu te obrigar a ser cristão, você vive num país livre, você vive num país que você tem direito de fazer as suas escolhas, mas o meu posicionamento, isso é errado. Não tem como eu andar com você, não tem como eu ser seu amigo. Podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? E nós, como os crentes, irmãos, a gente está sentado numa rodinha com duas mulheres se relacionando, com dois homens se relacionando, a gente chamando de amigo e achando que é normal. A gente está sentado numa rodinha onde alguém está se embriagando, onde alguém está usando droga, está sendo amigo de quem está fumando maconha ali do seu lado, e você está achando que é normal. Não é, irmãos. Não é. O justo não senta na roda do escarnecedor, do ímpio. Só tem um motivo justificado para você se aproximar de alguém que está nas trevas. É para ganhar ele para Jesus. Se o objetivo é para pregar para ele, se o objetivo é para mostrar para ele o evangelho, se você está falando que é errado, se você está fazendo um convite para o arrependimento, se você está fazendo um convite para mudança de vida, você está no caminho. Mas a partir do momento que no seu relacionamento com quem não serve a Deus, essas coisas não estão no relacionamento, não estão nas conversas, não estão no debate, irmãos, tem que estar fora. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias pervertem muito a nossa fé. Você percebe isso bem na adolescência. Irmãos, crianças, adolescentes e jovens que estão na escola, os pais têm que ficar, o tempo todo separando amizade, separando aqui, separando aqui. Por quê? Porque se você deixa tudo entrar para dentro deles, irmãos, o dano é terrível. Você tem que estar fazendo contenção de dano sem ofender uma outra família que não é cristã. Você não pode ofender, você não tem direito de obrigar ninguém a seguir a sua fé, até porque o evangelho de Cristo, ele não é impositor, ele não é tirânico. Ele é um evangelho de graça que você precisa aceitar, que você precisa querer. Eu já disse aqui em outras pregações e vou dizer de novo, não existe amor se não houver escolha. Se você não escolhe, se você não está escolhendo Jesus, não existe amor. O amor pressupõe uma escolha, porque senão nós seríamos apenas robôs, então não tem como se obrigar ninguém a servir a Jesus. É claro que até na nossa escolha, até na nossa decisão de seguir Ele, a gente consegue porque Ele nos dá graça para isso. Porque Ele se manifesta primeiro. Porque Ele faz primeiro. Jesus vai voltar. E essa ardente expectativa que a igreja primitiva vivia precisa também arder nos nossos corações. Como eu estava dizendo, Paulo a todo tempo pensava que Jesus ia voltar, pregava. É no final da vida dele que ele vai percebendo que ele vai morrer. No final da vida dele ele percebe. Ele já começa a despedir, olha, lutei o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé, eu estou pronto. Melhor para mim é partir para estar com o Senhor. Mas no começo, nas primeiras cartas que ele escreveu, você sentia nas cartas de Paulo que ele estava esperando a qualquer momento a coisa acontecer. E não era diferente de ninguém da igreja primitiva. O tempo foi passando e a igreja foi percebendo, opa, não é do jeito que a gente entende. Às vezes esse negócio pode demorar um pouquinho mais. E já se vão 2000 anos. E muitos já naquela época diziam, cadê Jesus que falou que ia voltar? Não voltou? Parece que esse discurso está cada vez mais forte, né? Esse negócio do cristianismo de vocês é bom. Esse Jesus foi um baita de um professor, um baita de um filósofo, mudou o mundo, influenciou tudo. Mas vocês precisam entender que existe um aspecto mitológico da fé de vocês e um aspecto que é real. Existe um aspecto que é filosófico, que é muito bom. Mas essa espiritualidade, como se fosse uma verdade natural, vocês precisam tomar cuidado. E assim Satanás vai infiltrando.
vai infiltrando, vai entrando. Irmãos, não se enganem. Não existe mitologia nenhuma na vinda do nosso Senhor, na história do nosso Senhor, na natureza do nosso Senhor. Não é a respeito de um mundo filosófico, de um mundo de ideias. Não é a respeito do que vai acontecer aqui nessa terra, que todo olho vai ver. A igreja sempre clamava, Maranata, como forma de manter o coração desperto. Irmãos, se naquela época, aquela igreja que andava com os apóstolos, aquela igreja que muitos viram Jesus, porque na igreja primitiva, irmãos, com esse tanto de gente sentada aqui, provavelmente tinha uns que não haviam conhecido Jesus, mas existia uma grande maioria que conhecia, que viu, que olhou. Se naquela igreja que viu, que tocou, que apalpou, já surgiu heresias, os apóstolos já tiveram que combater heresias, mentiras. Imagina nos dias de hoje, depois de 2000 anos. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos despertos, se nós não estivermos santificando o tempo todo, dependendo do Espírito Santo o tempo todo, muitas doutrinas criadas no ego, na vaidade e no ventre de homens vão surgir. E elas têm que surgir. Porque a Bíblia diz que elas iam surgir. Irmãos, e não se enganem. Dificilmente vai ter alguém que serve ao Senhor que não vai ter um errozinho teológico lá. Normal. Quem dera a minha teologia fosse 100% correta. Eu tenho a humildade e a consciência para dizer, eu não entendo tudo. Eu acredito assim, eu preciso viver de acordo com o que eu acredito. Erros teológicos são até aceitáveis. Porque se existem teorias, os erros teológicos podem existir. Agora, as heresias não. Um erro teológico não vai te lançar lá no inferno. Mas as heresias te colocam lá. As heresias te colocam lá. Dizer que a volta de Jesus é só um evento espiritual no mundo das ideias. Dizer que ele não ressuscitou literalmente, mas ressuscitou no coração dos homens. Ressuscitou na mente dos homens. Irmãos, isso é satânico e diabólico. O nosso Jesus ressuscitou. E essa é a nossa esperança viva, que se a morte não pôde detê-lo, não vai deter nem a mim e nem a você. O problema é que a morte não pode deter quem está vivo, mas quem já está morto, já está com ela. E quantos estão mortos espiritualmente nos dias de hoje? Sem azeite nas suas lamparinas, despreparados, ignorantes a tudo que está por acontecer, apaixonados no tempo presente, nas promessas do tempo presente, nos prazeres do mundo. Nós precisamos estar despertos, preparados, e nós precisamos amar a vinda do Senhor. Esse dia precisa ser desejado. Esse dia precisa ser aguardado. Esse dia precisa ser uma esperança ardente no seu coração. Um casamento marcado. A noiva precisa estar pronta. O Apocalipse descreve a igreja vestido de linho finíssimo, que simboliza santidade e justiça. Irmãos, eu sei que às vezes a nossa cabeça dá um nó. Eu fiz essa pergunta aqui esses dias para trás e vou fazer ela de novo. O que é necessário para ir para o céu? Fiz até essa pergunta como dever de casa na escola dominical para vocês. O que é necessário para ir para o céu? Nada mais do que perfeição. Perfeição. Agora eu te pergunto, além de Jesus, tem alguém que é perfeito? Eu estou longe. Só Jesus é perfeito. Então como é que a gente vai entrar? É pela graça. Mas a graça
precisa ir além do que apenas o favor de Deus para quando você peca. Ela é o favor de Deus para quando você peca? Ela é. Mas esse é o aspecto primeiro dela. Quando você vai crescendo em maturidade, quando você vai crescer no Senhor, você percebe que a graça é o poder de Deus para te livrar do pecado, da prática pecaminosa, dessa armadilha de Satanás que tenta te algemar. Essa graça ela é poder de Deus para você vencer a imoralidade sexual, a glutonaria, a mentira, a avareza, a preguiça, a estupidez, a preguiça intelectual, a preguiça de orar. A graça de Deus ela é poder para você vencer todos esses desbalanços hormonais do seu corpo. A graça de Deus ela é poder para adolescente que está entrando naquela explosão de hormônio. A graça de Deus é poder na vida do adolescente para trazer equilíbrio, domínio próprio, ele não sair fazendo besteira. É equilíbrio, força para o homem, para a mulher. O homem que está entrando na andropausa, a mulher na menopausa. Já viu como é que os hormônios ficam malucos? A graça de Deus está aí. A graça de Deus está aí para você vencer os seus impulsos sexuais, para você vencer a avareza do seu coração, que te diz o tempo todo, você precisa ter mais, porque só tem um jeito de você estar protegido dessa vida. Se você tiver muito dinheiro, você precisa, você não sabe do dia de amanhã. Irmãos, nós não confiamos nem em carros, nem em cavalos. A nossa confiança está no Senhor. Lembra como é que ele fez com o Gideão? 30 mil homens. Não, Gideão, não precisa disso não. Corta pela metade, vem cortando 15, 10, vem cortando. Até um ponto que fica 300. Isso é para nos ensinar algo. Que nós só podemos contar com Ele. Essa graça, ela não traz culpa também sobre você. Se você tem enfrentado dificuldades com alguma coisa que está pegando, que você não está conseguindo ser livre, não deixa a culpa entrar. Porque onde existe culpa, não existe espaço para o arrependimento. A culpa vem do diabo, o arrependimento vem de Deus. Se apega e fala, Senhor, está faltando azeite na minha lamparina. Mas nem dinheiro para comprar eu tenho. Será que o Senhor pode me dar óleo? Faz como o Senhor fez com a viúva pobre. Multiplica meu azeite. Multiplica o azeite da minha botija. Multiplica o azeite da minha lamparina. A igreja, para ela estar preparada, ela precisa ser santa e justa. Nós somos justificados pelo Senhor. Cada dia nós somos santificados mais por essa palavra. Cada vez mais que os nossos ouvidos escutam essa palavra, ela gera fé no nosso coração, ela nos limpa de alguma coisa, ela tira alguma escuridão lá de dentro, ela tira uma perversão lá de dentro, ela tira um pouco desse veneno que o pecado traz para o nosso corpo. Essa palavra que gera em nós fé. Que gera em nós fé. Essa santidade, essa justiça, não é das suas obras. Não é das suas obras. Irmãos, nós precisamos sair do nível que eu preciso orar para Jesus me abençoar, para um outro nível que diz, como que eu não vou orar? Depois de tanto que o Senhor tem feito por mim. Como que eu não vou estar na presença dele? Eu não quero estar em outro lugar. Nós precisamos sair dessa mentalidade. Eu vou dizimar para Deus me abençoar, para mim ter mais dinheiro, para mim comprar minha casa, para uma mentalidade. Como que eu não vou dizimar? Como é que eu não vou repartir daquilo que o Senhor tem me dado, se o Senhor tem me dado tanto? Nós precisamos sair dessa mentalidade de não jejuar e falar, eu quero jejuar. Eu quero me consagrar um tempo, eu quero enfraquecer essa minha carne para, quem sabe, eu sentir mais dessa presença que já está em mim, para me ficar mais sensível. Como que eu não vou pregar o Evangelho, sendo que o meu Jesus é tão bom? Não é fazer para receber, não é fazer para ter, é fazer pelo que você já é. O Evangelho requer de você duas coisas. Duas coisas. Que você creia e que você se arrependa. A primeira pergunta que vem na nossa mente é,
E quanto à obediência? O evangelho não requer de mim e de você obediência? Irmãos, o evangelho não requer de você obediência. Obediência é o que ele produz em você. Produz. Andar em santidade começa a ser algo mais natural para você. É como levantar da cama e sair para tomar um café da manhã, para respirar, para trabalhar. Começa a ser natural a santidade. Porque a mudança não veio do externo para o interno, mas ela vem de dentro para fora. O evangelho não requer de você obediência. Ele requer que você creia que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu de uma virgem, de um nascimento miraculoso, obrigado, pastor Cláudio. Que ele nasceu 100% homem, mas também mantendo a sua natureza divina. Que ele viveu aqui 33 anos, que ele foi crucificado na mão de Pôncio Pilatos, que ele morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou e que um dia ele vai voltar. Esse é o bom resumo do evangelho. Se você crê nisso com todo o seu coração, e se você se arrepende de todos os seus pecados, de toda a sua vida torta que você teve, você entrega a sua vida para Jesus. Jesus, eu me arrependo. Me preparo. Eu quero ser noivo. Tem misericórdia de mim. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser noivo. Eu quero estar preparada. Você creu. Você se arrependeu. Você mudou a sua atitude. Você quer começar a fazer o certo agora. O evangelho vai produzir em você a santidade. Ele vai produzir em você a obediência. Ele vai produzir em você a purificação dos seus pecados. Porque eu e você. Porque a gente pode fazer tudo pela nossa força. A gente pode vender todos os nossos bens. A gente pode fazer toda a caridade. Pode fazer tudo de bom. Nós não éramos suficientes para promover nenhum nível de santidade e pureza nas nossas vidas. Só Ele pode fazer. Só o evangelho dele pode fazer. Só Ele pode nos preparar para o dia da sua vinda. E a esperança é que a boa obra que Ele começou, Ele que vai terminar. Ele não vai perder nenhum dos que são seus filhos. Nenhum vai ser perdido. Paulo ensina em Efésios 5 que Cristo se entregou por nós para nos purificar e apresentar a si como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Irmãos, por mais que existem coisas que você olha para você ainda, certos vícios, certos pecados, certos temperamentos, certas respostas emocionais, certos pensamentos, você fala, não tem como eu subir para o céu. Eu sou muito pecador. Eu sou muito errado. Irmãos, o sangue de Jesus vai chegar naquele dia e ele vai te entregar santo e puro. Ele vai limpar você disso tudo. Ele vai tirar todas essas manchas, todas essas memórias passadas que te jogam para baixo, que te deprimem, que te faz sentir incapaz, que te faz te sentir suja. Ele vai limpar tudo isso. Você vai chegar naquele dia sem mancha e sem ruga, se você continuar olhando para ele. Se você continuar perseguindo ele, se você continuar se arrependendo, se você continuar buscando a mudança, se você continuar deixando para trás os seus pecados, se você continuar olhando para a cruz do Calvário, que promete salvação, mas ela também promete morte para você. Para a vida, nós precisamos passar pela morte do Calvário, a renúncia do eu, para que Cristo possa viver. E às vezes essa mensagem do Evangelho, na nossa lógica natural, parece que ela é contradizente. Parece que tem hora que ela se contradiz. Olha, Danilo, você está falando que eu não tenho que fazer nada e agora você fala para mim apostar tudo, que eu tenho que até que morrer por amor a Cristo. Que eu tenho que obedecer, como assim? Irmão, esse é um mistério. Que até essa morte que você está escolhendo ela, que até essa morte que você está se entregando para ela, das suas vontades, do seu ego, até isso, é Deus que tem feito acontecer em você. É a graça que vem dele, que tem permitido você escolher ele. Porque aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. A Bíblia nos fala muito para a gente conhecer mais ou menos os sinais, para a gente estar atento aos tempos. Aos tempos. Mas o dia, a hora, ninguém sabe. Vai pegar todo mundo de surpresa. As 10 virgens. Das 10, quantas dormiram?
Todas dormiram, irmãos. Todas dormiram. Estava às 10 dormindo. Às 10 estavam dormindo, irmãos. Mas tinha 5 que estava preparada. Sabe o que isso quer dizer? Que vai pegar todo mundo de surpresa. A hora que Jesus vier, não vai ter ninguém olhando para o céu. Ai, eu acho que esse negócio é agora. Aquela nuvem ali tá meio... Senti um vento diferente ali naquele negócio. Né? E aí, quem já... Irmãos, fala a verdade. Quem já chamou pai e mãe na casa, mulher, não tinha ninguém na casa e tinha gente, ninguém respondeu e falou, uai, Jesus voltou e eu fiquei? Quem já tomou esse susto aí? Eu já. Quando eu era criança, chamava meu pai e minha mãe, eu falei, fiquei, já começava a chorar. Hoje isso não pode acontecer mais. Hoje, se eu pensar que Jesus veio e eu fiquei, irmão, sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Irmãos, vai vir como um laço na vida de todo mundo. De todo mundo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus nos advertiu. Cuidado com o seu coração sobrecarregado com as preocupações, com os prazeres e as distrações que te afastam de Deus. Irmão, tem preocupação que ela não é demoníaca na sua origem. Não é porque você é leviano, não é porque você é... Não, mas tem gente que preocupado com coisas que tem que se preocupar, mas ele pega essa preocupação e deixa aquilo entrar numa certa dimensão nele. Sabe? Tem gente que por causa de uma conta para pagar, ele não consegue orar, consegue ler a Bíblia. Tem gente que por causa de uma doença perde a fé. São preocupações legítimas? Claro. Homem de Deus paga a sua conta, mulher de Deus paga a sua conta. Coisas acontecem que às vezes tira a gente meio que da situação de controle? Tira. Nenhum crente compra uma coisa, fica devendo com a intenção de dar o calote. Mas às vezes acontece uma coisa, você fica desempregado, fica doente, gasta dinheiro, e aí seu nome vai lá para o SPC, pronto, acabou o homem. Não, irmãos, vença na oração. Deus, meu nome está no SPC. O senhor sabe que eu não tinha intenção de dar calote a ninguém. Eu sou crente. Pai, me dá condição de pagar. Eu vou pagar centavo por centavo, Pai. Eu sou crente, eu sou seu filho. Eu não vou dar mau testemunho. Agora tem outros que o nome vai para a SPC. Eu não vou lá na igreja, não. Deus me livre se o pastor consultar meu nome. Não é? O certo era você, que está nessa dificuldade, chegar para o pastor e falar assim, pastor, coisa está difícil lá em casa, eu preciso da ajuda da igreja. E o certo é a igreja ser uma para te ajudar. Não, meu irmão, peraí, o que está acontecendo? O pastor não vai ajudar as suas irresponsabilidades. A igreja não vai ajudar as suas irresponsabilidades. O cara que não quer trabalhar, o cara que está pegando dinheiro e gastando com coisa errada. Né? Pastor, me ajuda, não estou dando conta de pagar as contas. Mas no final de semana tá lá, comprando picanha e cerveja para tomar em casa. E pedindo a ajuda do pastor para pagar a conta. Opa, aí não. Aí não. Mas o irmão que não está errando. O irmão que está fazendo tudo certo. E uma coisa acontece, uma coisa que não estava na... A igreja se une, a igreja está junto. E se a igreja não estiver junto, é alguma coisa errada com a igreja. E as distrações. Irmãos, esse mundo nosso é cheio de distração. Ele é cheio de ruído. Irmão, você pega o ruído lá do Instagram, você fica 1h30 ali só fazendo isso aqui, ó. Você não fica 1h30 só jogando a Bíblia para um lado e para o outro. Eu vou ler esse versículo, vou ler esse outro. Nossa, que delícia, eu vou ler esse. Agora o Instagram você fica. É ou não é, irmãos? Cuidado com as distrações desse mundo. Cuidado! Paulo nos aconselha em Romanos 13 para que nós
abandonemos as obras das trevas e nos revistamos do Senhor. Preparar significa cultivar diariamente um relacionamento real com Cristo, com óleo suficiente para manter a chama acesa. Porque se a chama apaga, se a luz vai embora, o que vem? Trevas, escuridão. E se a luz que há em ti forem trevas, quão densas serão essas trevas. A parte mais dura dessa palavra das 10 virgens, a parte mais dura da parábola é a irreversibilidade. Como assim, Danilo? As virgens imprudentes bateram na porta. Elas gritaram, elas clamaram. Mas elas ouviram essa seguinte resposta: não as conheço. Irmãos, não houve e não haverá segunda chance. Não existe repescagem. Não existe segunda chance. Jesus repete essas advertências em suas parábolas. O servo mau, ele é lançado fora. O servo inútil, ele é entregue às trevas. As ovelhas separadas dos cabritos no juízo final. Em todas, a consequência é definitiva. Essa mensagem, não, o inferno vai ser assim, a pessoa vai sofrer 1 milhão de anos, mas depois Deus é misericordioso, Ele é amor, Ele salva todo mundo. Eu acho que até o diabo vai ser salvo no final. Ô, irmãos, isso não é o Evangelho de Cristo. As consequências são eternas. Isso confronta as ilusões criadas por doutrinas humanas, como a ideia de purgatório, como a ideia da repescagem após o arrebatamento. Oh, mas se eu ficar, tem uma repescagem rolando aí, quem sabe eu não subo. Não, irmãos, não tem isso não. Não tem segunda chance, não. Jesus voltou, você não entrou, meu amigo, você está fora. Você está fora. Você está fora. Não existe repescagem. A Bíblia é clara. O tempo de decisão é agora. Quando a porta se fecha, não se abre mais. E por outro lado, isso também é maravilhoso. Porque uma vez que você entrou, não tem chance mais de você sair. Tem chance do negócio dar errado. Paulo disse que é uma coroa reservada a todos que amam a vinda do Senhor, em 2 Timóteo 4:8. Amar essa vinda do Senhor muda a nossa forma de viver. Tira o medo e traz a esperança. Coloca aquilo que é eterno acima daquilo que é passageiro. Coloca aquilo que é espiritual acima daquilo que é natural. Traz sobriedade em meio às distrações e fortalece a nossa fidelidade em cada escolha. Não sabemos se primeiro iremos a Deus através da morte ou através do arrebatamento. Porque às vezes Deus volta para mim e para você, não é no dia do arrebatamento dele, mas a morte também está aí. E morre criança, morre adolescente, morre bebê, morre velho, morre jovem. A gente está aqui, pega o carro ali, tem um acidente, acabou. E depois disso, também não tem repescagem. Morreu é enfrentar o trono de Deus no julgamento. E aí, ovelha é para cá, bode é para lá. Trigo eu vou colher, joio eu vou queimar. Não podemos adiar a preparação. Não podemos ter esse pensamento tão imprudente. Ah, não, amanhã eu compro óleo. Não, hoje, nossa, esse final de semana eu vou. Só esse final de semana. Nossa, eu estou andando certinho já tem 3 anos. Só esse final de semana. Segunda-feira eu tô crente de novo. Cuidado. Cuidado. Não tem esse negócio de só sábado. Não, só sexta-feira. Domingo eu vou na igreja e eu vou pedir perdão e... Cuidado. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A vida cristã não é uma espera passiva.
É uma vigilância ativa, marcada pela santidade, a fidelidade, a esperança e a perseverança. O fechamento da porta nos lembra que as consequências da negligência são sérias e irrevogáveis. Mas também nos lembra que, para quem está preparado, há uma festa. Um encontro de amor, um desfecho da obra redentora. Que possamos viver de tal forma que, quando o noivo vier, ele encontre azeite na sua lamparina. Ele encontre o fogo queimando dentro de você, o coração ardendo. E que o clamor da igreja primitiva esteja no meu coração e no seu coração. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.